Oi, James, tudo bem? Muito Tudo obrigada por bem. estar dando a honra de nos dar bater esse papo aqui com a gente, que eu sei que vai ajudar muita gente no Brasil. E você, na verdade, é a primeira pessoa, né, que falou comigo e que realmente tem uma visão bem realista do mercado do multinível. Fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado bater esse papo. E primeiro, eu queria te perguntar, claro que James é um pseudônimo dele, a gente não vai falar o nome dele real. Você tem quantos anos? Eu tenho 40 anos. 40 anos. Para começar, assim, o que te deu na cabeça de entrar para uma empresa de multinível? Como que foi? Quem que te apresentou a oportunidade? Bem, na verdade, a princípio foi a possibilidade de ganhos, né? Porque eu vi ali uma oportunidade de ter ganhos substanciais em um tempo relativamente curto. Então, isso foi algo muito atraente para mim. E quem me apresentou a primeira empresa de multinível foi um amigo meu. Ele é meu amigo de infância. E ele me apresentou a oportunidade, eu gostei, eu confiava nele e confio ainda, porque a amizade continua. Uhum. E aí eu embarquei. Qual foi a primeira empresa? Minha história multinível, ela é um pouco antiga, assim. Veio aquela onda da Telex Free, né? Eu não entrei na Telex Free, mas eu cogitei a possibilidade de entrar. Só que aí esse meu amigo me disse que a Telex Free já estava começando a cair e ele me apresentou uma outra, chamada Black Devil. Era tipo um banco virtual, né? Era um banco multinível. E então você entraria nesse banco multinível, criaria uma conta e convidaria pessoas para fazer parte desse banco e você ganharia dinheiro com a adesão de outras pessoas. Então, era tipo assim um investimento ou tinha algum tipo de produto? Qual que era o motivo do investimento? Não tinha produto, era uma empresa de banco virtual. Na verdade, a proposta dessas empresas de multinível, das que eu fiz parte, todas elas eram propostas pertinentes. A Uhum. da Black Dever era de banco virtual, não tinha um produto físico, né? Era banco virtual. E então você criaria uma conta virtual, você teria lá alguns benefícios, que eu não lembro agora mais quais são, e você convidaria pessoas para fazer parte dessa empresa, desse banco virtual. E você Uhum. ganharia comissões em cima das adesões dessas pessoas, ok? Depois de um certo tempo, eu investi R$ 3.200, se não me engano, na Black Dever, e aí houve algum problema, e os responsáveis pela Black Dever, eu vou falar o nome, é um cara chamado Rogério Alves e outro cara chamado Antônio Marucci, ou era José Marucci, não lembro. Eles acabaram para a Espanha e levaram uma parte do dinheiro investido pelos afiliados para a Espanha. E lá eles disseram que a empresa não seria mais de banco virtual, seria agora uma empresa de revista, e se chamaria Wish Club. Seria revistas sobre estilo de vida, né? Uhum. Ele chegou até a imprimir algumas revistas, eu não recebi nenhuma, mas ele chegou até a imprimir algumas revistas, ele fez uma associação com algumas pessoas lá da Espanha, fez um vídeo mostrando, olha, essas pessoas aqui agora vão fazer parte da nossa empresa, aqui está o fulano, está o ciclano, está o beltrano, nós estamos aqui a gráfica, mostrou inclusive a própria gráfica imprimindo as revistas. Depois de um certo tempo, enrola daqui, enrola dali, e aí sumiu. A Wish Club sumiu e o dinheiro das pessoas que investiram também sumiu. Daí eles desapareceram, sumiram do mapa com o Sim, dinheiro. sim, desapareceram. Uma parte desse dinheiro, eu acredito que tenha sido confiscada pelo Ministério Público, né? Porque quando a Black Dever fez a transição para o Wish Club, então estava justamente numa temporada de caça às bruxas. Várias Hum. empresas estavam começando a ser investigadas pelo Ministério Público e começaram a cair. Aí foi Telex Free, foi Bebom, foi Multilike, foi Multiclick, foi Priplis, foi o que mais? Eram tantas que eu nem lembro mais, mas eu lembro mais da Telex Free, Black Dever, Bebom, Priplis. Essas são as que eu lembro. Uau. E aí o Ministério Público começou a investigar essas empresas, né? E aí, diante dessa conjuntura, o pessoal da Dever simplesmente migrou, foi para a Espanha. Acho que uma parte do dinheiro não sei se transferiu para a Espanha ou para algum paraíso fiscal. Eu sei que lá na Espanha, simplesmente o dinheiro subiu. Você acha que esse negócio de banco era mais ou menos um Ponzi scheme? Porque pelo É o que jeito é um não tinha Ponzi. nada, não tinha um serviço assim concreto, né? Olha, e pelo que eu entendi, seria um banco como são os bancos virtuais que nós temos hoje. Nós temos hoje Hum. o Inter, nós temos o
o Nubank, nós temos o que mais? Nós temos vários bancos virtuais hoje, nos quais a pessoa não precisa pagar nenhuma tarifa de manutenção de Tá. conta, né? Então era o serviço do banco e não tendo a tarifa. Era um serviço de banco Aí faz mesmo, sentido. movimentações bancárias, transferências e tal. Quantos anos você tinha quando você participou dessa primeira empresa? Isso foi em 2000 mais ou menos meados de 2012. Então eu tinha 32 anos. Uau. E daí teve mais alguma outra? Só recapitulando, primeiro veio a Black Dever, que depois virou o Wish Club. E de Wish Club foi para a Terra do Nunca. Aí depois veio uma outra, eu não lembro exatamente a ordem, mas se eu não me engano veio uma tal de Louvre, que era uma empresa de Eu nunca nem árvores. ouvi falar dessas. Pois bem, era uma empresa na qual você investia em árvores. Essas árvores estavam plantadas em algum lugar que eu não lembro mais onde é que era. E você poderia investir em árvore ou em palmito. Deixa eu ver, você estava falando que era... Quando congelou, você estava falando que era um investimento em árvores. Isso. E aí você poderia resgatar esse investimento na forma de madeira pranchada ou na forma de capital. Você escolheria. Só que aí teve algum problema lá que a empresa Louvre, que eu acho que ela já existia, se eu não me engano era uma empresa que trabalhava com seguros, não sei ao certo, ela já existia e aí ela resolveu desistir do multinível e então acabou. Eu não investi nada, não deu tempo de eu investir. Ah, que bom. Mas aí a Louvre acabou, foi. Não sei mais hoje em dia qual o destino que a Louvre tomou. Deve ter ido para a Terra do Nunca também, igual a outra da Espanha. Eu acho que a Louvre deve ter ido para a Terra-média. Então, para Nárnia. E depois dessa, teve alguma outra? Teve, deixa eu ver se eu lembro, teve a Wings Network. A Wings Network trabalhava com Wings, de asas. Wings. Wings Network. A Wings Network trabalhava com aplicativos. Quando a Wings Network surgiu, os smartphones estavam começando a se popularizar. Não era todo mundo que tinha smartphone como tem hoje. Algumas pessoas ainda, assim, o mercado estava passando por aquela transição entre o celular convencional, aquele celular de botãozinho, e o smartphone. Então, o smartphone era ainda uma novidade. E aí o pessoal da Wings, de certa maneira, fez uma previsão acertada, né? Ela previu que o mercado de aplicativos iria ser promissor, e como realmente é, né? Existem empresas que faturam muito com aplicativos. E aí essa empresa seria uma empresa de aplicativos. Ela iria produzir aplicativos, você iria convidar as pessoas para fazerem parte da empresa, você ia vender aplicativos e ia ganhar bonificações em cima de adesões e de venda de aplicativos. E nessa daí você investiu também ou não? Não, na Wings também eu não investi, não. Na verdade, antes de eu investir, houve outro problema e aí a Wings sumiu. Foi para Westeros. Tá, e depois da Wings, foi a que a gente vai falar hoje ou teve mais alguma outra antes? Na verdade, essas empresas das quais eu fiz parte, era sempre uma equipe que eu acompanhava, né? Essa equipe tinha um líder e as pessoas sempre seguiam esse líder. E eu também seguia. Mas não pelo líder, sim por esse meu amigo, porque é uma pessoa de minha confiança e de quem eu gosto muito. Ah, tá. Então, eu estava sempre indo junto com essa galera. Só que depois que a Wings caiu, eu acho que houveram mais uma ou duas que a galera foi, mas aí eu tomei a decisão de não fazer mais parte. Eu me desanimei mesmo, Sim. eu tomei consciência de que realmente era uma coisa que não dava para mim. Eu vi que realmente as empresas estavam caindo, que a proposta delas não era sólida, que os idealizadores não eram pessoas comprometidas de verdade. E aí eu resolvi que não iria mais fazer parte de multinível algum, certo? E então eu fechei as portas para o multinível. Quando que foi que você entrou para essa empresa que a gente vai falar hoje? Bom, eu estava tendo minha vida normalmente, Já tinha desistido do multinível, achou que não tal. era nada. Isso, principalmente pelos acontecimentos que houveram quando houve aquela temporada de caças bruxas, né? Várias empresas caíram, alguns idealizadores foram presos e tal. O cara da Prípolis foi preso. Só que aí passou-se um tempo e de repente eu comecei a ver no Facebook essa galera que eu vinha acompanhando no multinível começando a fazer isso aqui, ó.
O que é isso aqui? Esse aí é o símbolo da empresa. Ah, tá. Esse símbolo aí representa. É porque, geralmente, no multinível, cada empresa tem a sua, vamos dizer assim, a sua simbologia, né? Sim. A simbologia da Louvre era isso aqui. E a simbologia dessa empresa é isso aqui. Isso aqui representa um sol nascente. Porque o Hum, nome da empresa é o nome japonês, que significa o primeiro raio de sol do primeiro dia do ano, algo assim. Ou pode ser traduzido também como sol nascente. Então, isso aqui representa um sol. é isso que Rinode quer dizer, sol nascente. Isso, exatamente. Inclusive, a novela foi em homenagem à empresa, o nome da novela. Devem ter pagado uma grana, né, para aparecer nessa novela. Acredito que sim, né? Porque tudo se move em torno dos ganhos. É, a Globo é o ganha-pão dela, né? São os comerciais, são os endossos. Mas tá, daí você viu o pessoal no Facebook fazendo assim, e você que foi atrás ou Isso. alguém que veio falar para você? Na verdade, eu fiquei curioso, Uhum. né? Eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo ali. E aí eu liguei para esse meu amigo. Eu falei: Ô, meu brother, esse negócio de Inod é o quê? Que a galera tá publicando no Facebook. O que é Inod? Ele falou assim: olha, não é Inod, não, é Rinode. Faz assim, vai, comparece aí tal dia, em tal endereço, que o fulano vai explicar para você o que é que é. O fulano era o patrocinador dele, era a pessoa que tinha colocado ele na Rinode. E Ok. assim eu fiz. Fui lá no dia e o fulano conversou comigo. E o que ele te falou? Basicamente, ele me explicou o plano de marketing da empresa. O plano de marketing é aquelas coisas que eles falam, como é que faz para ganhar, para entrar, kit de adesão, os bônus que você ganha, os prêmios e tudo mais. Ele me apresentou esse plano de marketing. Tinham 3 combos, né? O mais caro, o mais barato, o intermediário e o mais caro. Aí eu peguei o mais caro. Entrei na empresa, inclusive a minha sogra contribuiu com uma parte do dinheiro. Ela deu R$ 800 e eu dei, na época era 2.000, eu dei 1.200, ela deu 800, a minha sogra, e aí entrei. Esse aqui agora, eu acho que é 2.200, né? O kit mais caro. Eu acho que é 2.200. 200. Alguém falou para você assim, cara, isso é fria, não entra nisso, ou o pessoal tava todo mundo tranquilo? Olha, na verdade, eu pesquisei muito Uhum. antes de entrar na Rinode, porque assim, na verdade, não foi exatamente no mesmo momento que eu entrei, sabe? Eu dei uma pesquisada antes, eu não entrei assim de imediato. Uhum. Eu pesquisei e vi que não tinha nada de falando a respeito da Rinode, que era fria, que era furada, nem nada. Inclusive, era uma empresa consolidada, né? Já na época tinha uns 30 anos de mercado já. Não, ninguém me disse não. Não tenho lembrança de ninguém chegar e me alertar, não, é fria e tal, e tal, e tal. Eu acho Depois engraçado que eu comigo. entrei, Foi a mesma coisa. Quando eu entrei para Mary Kay, não tinha um vídeo na internet falando nada sobre a Mary Kay. Agora tem vídeos aqui com milhões de visualizações de gente que falou, né, o que passou, que perdeu dinheiro e tal. Na minha época não tinha nada. Falei, sacanagem. Mas então tá, aí você entrou, ninguém falou nada de mal da empresa, você não encontrou nada de errado na internet, e você entrou e isso, comprou o kit mais caro. isso. Aí é isso. E então, no início, a empresa tinha um portfólio pequeno, não tinha tantos produtos como tem hoje, não tinha nem perfume da linha própria, e estava bem iniciando mesmo. A franquia era pequena, a loja onde a gente compra os produtos, os consultores chamam de franquia. Então, a franquia era muito pequena, estava um clima de muita expectativa no ar, né? Inclusive, quando a Rinode surgiu com o multinível, foi justamente quando estava no auge esse lance de caça às empresas de multinível, que o Ministério Público estava realmente bloqueando de empresa. Então, não deixou de ser uma atitude corajosa, né, Sim, dos donos da empresa. com certeza. Isso foi quando? Meados de 2000 e provavelmente 2013, mais ou menos, final de 2013, 2014, não lembro ao certo exatamente. Você ganhou dinheiro? Ganhei. Eu ganhei dinheiro porque eu construí uma equipe, eu Uhum. cheguei no nível de prata. No meu tempo, era assim, era consultor, master, bronze e prata. Era assim, eu consegui chegar no nível de prata. Eu consegui ganhar dinheiro, sim, consegui vender alguns produtos, mas grande parte do dinheiro que eu ganhava, eu devolvia ao sistema na forma de ativações,
na forma de eventos que tinha que pagar para ir, na forma de APMs, que são as apresentações de negócios, que é justamente aquelas reuniões que ocorriam semanalmente, gasolina para ir na casa das pessoas apresentar o plano e tantos outros custos. Então, acabava ficando elas por elas, né, no final das contas. Eu não tive lucros substanciais, né? Ou seja, do dinheiro que eu ganhei, hoje não tenho mais nada. Quanto tempo você ficou, assim? Você ficou como consultor? Quanto tempo levou para você ver, não quero mais isso? Bom, eu tomei essa decisão em meados de 2017. Final Uau, de 2017. bastante tempo. Foi, deixa eu ver, deixa eu só fazer as contas direito. 2013, 14, 15, 16, 17, cerca de 4 anos mais ou menos. Eu tomei a decisão no meados de 2017, decidi que aquilo realmente não dava para mim. E o que você viu, assim, que você percebeu que não dava para você? Foram vários fatores, Raquel. Eu posso enumerar alguns, mas foram vários. E o processo não foi brusco, não foi assim um processo que ocorreu de uma hora para outra. Ele foi gradual. Mas, por exemplo, eu via que quando os líderes prospectavam as pessoas, diziam que a Renaudê era uma grande família, mesmo porque foi criada por uma família, a família Rodrigues, né? Sim. Então, quem gera a empresa é a família Rodrigues. Então, diziam que a gente ia fazer parte de uma família, mas eu chegava lá e via que não era nada disso. Havia muito elitismo, havia muita segregação, muita competição, muita discriminação, sabe? Muita hipocrisia. Isso me desagradava muito. O próprio atendimento na franquia era horrível. Você era muito visto pelo seu PIN, pela sua graduação. Era muito comum a pessoa, antes de te dizer bom dia, já perguntar a você qual a tua graduação. Antes de dizer boa tarde, já perguntava, você é da equipe de quem? Isso me desagradava muito. Não, com certeza, eu também ficaria chateada. Exato. Além do mais, eu percebia que, porque assim, o plano de marketing da empresa mudava cerca de quê? 2, 3 vezes por ano. Então, a cada trimestre, você tinha que reaprender o plano. E a cada mudança, eles tomavam atitudes que prejudicavam cada vez mais a base, que beneficiava mais o pessoal que estava no topo e prejudicava a base. Foi reduzindo os bônus da base e tudo mais, foi reduzindo a pontuação dos produtos. E eu via que a minha equipe não estava conseguindo se desenvolver bem, a minha equipe não estava ganhando dinheiro, a minha equipe estava morrendo, a minha equipe estava desestimulada. Isso também contribuiu para que eu desistisse. A própria postura dos líderes, que eram posturas absolutamente vergonhosas, a própria natureza dos eventos, que muitas vezes eles diziam que era treinamento de vendas, treinamento de empreendedorismo, treinamento de finanças, e na verdade não era treinamento nenhum. Era basicamente um culto fanático, né? Autoajuda? Isso. Autoajuda e motivação. Exato. Eu particularmente não tenho nada contra a autoajuda nem a motivação. O que eu não gosto é essa pataquada, sabe? Esse oba-oba. Você coloca lá uma musiquinha alegre de Ivete Sangalo, coloca o povo para dançar. Isso é uma coisa que me desagrada muito, porque eu sou um cara sério. Sim. E eu acho que se é treinamento, tem que ser treinamento. O que é treinamento de vendas? O que é que você deve fazer para vender? Como é que você deve se portar? Exercício de dicção, porque um bom vendedor tem que ter uma boa dicção. Como você mostrar o produto. Essas coisas assim. E muitas vezes uma coisa que acontecia muito era, por exemplo, o fulano de tal era duplo diamante. O duplo diamante, pelo plano de marketing no meu tempo, tinha uma média de ganho de R$80 mil, né, pelo plano. Só que aí o fulano de tal, que é duplo diamante, vai dar uma palestra sobre gestão de finanças. Mas vem cá, o que é que um duplo entende de gestão de finanças? Se o duplo diamante é mecânico de automóveis, ou era pintor, ou era sei lá o quê, balconista e virou duplo diamante, ele não entende de gestão de finanças. Ele entende de recrutar, mas não entende de gestão de finanças. Se é para falar de finanças, chama um economista, chama um contabilista, chama alguém da área. Ou investidor, né? Um investidor, exatamente. Só que aí não. Pelo fato dele ser duplo diamante, significa que ele era habilitado para falar de qualquer coisa? De gestão de finanças? Não. Então, essas coisas assim foram me desanimando e tudo isso foi se juntando gradativamente. Houveram várias outras coisas, né? Coisas desagradáveis que eu ouvia dos meus líderes e tudo mais. Só que foi tudo juntando. Que você ouvia? Pronto, deixa eu lembrar de uma. Eles tinham um jargão, um deles tinha um jargão que dizia assim: a sua velocidade é proporcional à sua necessidade.
Porque no multinível tem um monte de bordão, né? E isso queria dizer o quê? Queria dizer que se você realmente precisa crescer, você vai crescer. Você não arranja desculpa. E se você não está crescendo, é porque a sua necessidade não está tão grande assim. Outro Ótimo. bordão que eles utilizavam. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpas. Né? Essa é até aqui tem também, é a clássica de todo É multinível. clássico. Você não Pois consegue bem. porque tá arrumando desculpa. Pronto, ele falou o seguinte, assim, porque na minha equipe, eu fui um dos que mais demorou a conseguir botar gente. Eu acho que eu entrei no sistema para colocar a primeira pessoa, devo ter demorado uns 9, 10 meses. 11 meses, na verdade. Eu levei 11 meses para colocar a primeira pessoa. Dentro desses 11 meses, eu trabalhei para caramba, corri atrás, fiz convite, mas para entrar a primeira pessoa foram 11 meses. Você E acha que é aí porque você acontece era muito honesto ou porque era difícil mesmo? as duas coisas. Se você falar a verdade Sim. do negócio, é muito difícil, ninguém quer. Sim. Basicamente, eu falava do protocolo que tinha que falar, né? Eu pegava aquele flipchart, que era aqueles folhetinhos, e ia passando e ia dizendo o que tinha lá. Mas também, eu nunca tive um network assim, de alto padrão, né? Meu network nunca foi constituído de pessoas de alto poder financeiro e que também tem um grande network, porque é tudo uma rede, né? Então, Sim. se você é um cara que tem um bom network e conhece pessoas que têm bom network também, é óbvio que você vai crescer. Agora, se você não tem um bom network e não conhece pessoas que têm bom network, e aí você vai penar, né? Porque então, a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas Exato. não tem. E então, demorei muito para chegar no nível de prata. Acho que foi 1 ano e meio. E aí, um dos meus patrocinadores teve um determinado empresário que ele entrou na equipe da gente, não abaixo de mim, mas foi numa outra linha. Ele entrou e, obviamente, isso é uma coisa que ele mesmo me disse, o próprio empresário me disse. Ele injetou uma determinada quantidade de dinheiro para que ele pudesse avançar logo. Ou seja, ele comprou kit para outras pessoas. E aí, obviamente, ele desenvolveu rápido. E aí ele bateu diamante num tempo muito mais curto que o meu. E aí esse meu patrocinador chegou para mim e falou, James, o fulano aqui entrou depois de você e já bateu diamante. Aí eu falei, velho, ele bateu diamante porque ele trabalhou, mas eu também trabalhei. Ele falou, velho, ele trabalhou mais que você. Quando, na verdade, não foi. Ele bateu diamante rápido porque ele injetou o dinheiro que eu não tinha, entendeu? Essa foi uma das coisas desagradáveis que eu ouvi. E tantas outras coisas, né, que agora sim não consigo lembrar, porque foram muitas, mas basicamente eram coisas que sugeria que o meu crescimento estava atrelado ao meu desempenho. E se eu não estava crescendo é porque o meu desempenho não estava bom. Fora coisas desagradáveis que eu comecei a ouvir fora do sistema, né? Muitas pessoas que você convida, parece que elas enxergam você como alguém necessitado. Parece que elas enxergam você como alguém que está querendo ganhar dinheiro em cima delas, que está querendo enrolar elas, ou alguém que está precisando delas. E isso faz com que elas tratem você de maneira hostil. Então você escuta muitas coisas ruins das pessoas de fora do sistema, né? As pessoas olham para você com aquele olhar de desaprovação ou com um olhar de dó, né? E isso é uma coisa que é muito desagradável, que faz faz a sua autoestima ficar muito abalada. Eu ficava com vergonha. Depois que eu saí, né? Que eu levei muito pouco tempo. Acho que com 3 meses eu já saí, mas eu morri de vergonha, porque aqui o multinível tem uma fama muito péssima. Assim, as pessoas que mexem com multinível têm fama mesmo de picareta mesmo. Eu não sabia disso. Então, quando eu saí, eu fiquei morrendo de vergonha. Não queria nem falar que eu tinha vendido Mary Kay algum dia na minha vida. Assim, foi assim meio que humilhante, dizer bem a verdade, para mim. Eu tinha medo de recrutar as pessoas porque eu tinha dificuldade em vender os produtos e eu tinha dificuldade em recrutar. Você sentiu isso, que chegou uma hora que você falou assim, eu não quero mais colocar ninguém porque as pessoas vão ter a mesma dificuldade que eu tô tendo? Sim, sim. Antes de eu desistir, de eu jogar a toalha, eu cheguei a pensar, não, eu não vou mais querer recrutar, não. Eu agora vou querer só vender. O processo foi bem gradual. Primeiro, eu decidi que eu não queria mais recrutar, queria só vender. Depois, eu decidi que eu não queria mais vender nem recrutar, eu queria só consumir. Aí depois, eu decidi que nem consumir mais aqui. Então, foi um processo muito gradual. E eu também senti muita vergonha porque assim, eu já dei aulas, já trabalhei dando aulas,
e trabalhei dando aula durante 9 anos da minha vida. E eu fui referência para muita gente. E aí, pô, a pessoa tem você como referência, de repente vê você trabalhando numa empresa de multinível, o cara pensa, poxa, o fulano é tão inteligente, o fulano, para mim, foi uma referência e agora está fazendo isso. É uma coisa que fica que prejudica a sua imagem, Prejudica. né? Tinha muitas pessoas que me admiravam pelo contato com o passado e passaram por um certo desdém por mim. E eu não as condeno. O sistema ensina você a insistir mesmo, a ser agressivo. Os próprios líderes ensinam técnicas de convencimento absolutamente porcas. E você usa isso a princípio porque você acredita que é o certo. Mas depois, quando você vê a reação das pessoas, você começa a ficar desmoralizado, aí você começa a pensar, não, a coisa não deve ser assim, desse jeito não. Então, realmente, eu senti vergonha, sim. Inclusive, meu Facebook era cheio de coisas da Rinode, fotos de reunião, fotos com lideranças. Eu deletei tudo do Facebook, deletei tudo. Foi uma página que eu quis apagar da minha vida, sabe? Você tem uma noção, assim, do tanto que você perdeu financeiramente? Ou nos 4 Olha, anos não dá para calcular? não dá para calcular, mas assim, eu não tive perdas em si, sabe por quê? Porque, afinal de contas, eu conseguia vender e eu ganhava dinheiro com formação de equipes, Uhum. certo? Colocando na balança, eu vou dizer a você que eu tive mais perdas do que ganhos. Não consigo mensurar. Ah, foi 10 mil reais? Foi 20 mil reais? Não. As perdas efetivas que eu tive, somando tudo, talvez tenha sido uns 3 mil reais, 2 mil reais, mas não que eu perdi. Vamos dizer que esse dinheiro aí foi o dinheiro que eu gastei com gasolina, foi o dinheiro que eu gastei com eventos, foi o dinheiro que eu gastei com treinamentos de confinamento, foi o dinheiro que eu gastei com ativações, foi o dinheiro que eu gastei com viagens, essas coisas todas, Só para entendeu? entender, quando você fala dinheiro que eu gastei com ativações, o que que é isso? Ativações são aqueles produtos que você compra para poder se manter ativo no sistema. Ah, Todos tá. os meses você tem que fazer, né, uma pontuação que é de 200 pontos e 200 você vai ter pontos. que todo mês. Tá, então, se ficar um mês sem os 200 pontos, a pessoa já não é mais ativo na empresa, é isso? Não, você tem direito. Ó, sim, deixa eu só falar uma coisa. Todas essas. Era para eu ter falado isso antes. Todas essas informações que eu estou passando são informações referentes ao período que eu estava lá, Sim. sabe? Então, como eu não estou atualizado, eu sei pouca coisa de como é que está o sistema hoje, talvez não seja como eu estou dizendo, talvez tenha Pode ser mudado de lá para diferente. cá. Sim, não, tudo Pode bem. ser diferente. Mas eu acredito que não tenha mudado, não. Mas respondendo a tua pergunta, 1 ano. A pessoa tem o direito a ficar 1 ano sem se ativar. Se a pessoa ficar 1 ano sem se ativar, aí ela perde o cadastro. Mas vamos supor, se ela não. Se ela, eu me ativei um mês, aí eu gastei os 200 pontos, aí 2 meses eu não fiz os 200 pontos. Aí, se alguém quiser comprar alguma coisa de mim, eu posso na empresa comprar só as coisas para revender ou não? Eu tenho que ter os 200 pontos para poder revender para alguém alguma coisa. Tem que fazer os 200 pontos. Eles agora colocaram que, assim, acho que eles perceberam a dificuldade que os consultores estavam tendo, também receberam muitas reclamações. Eu sei que agora eles fazem um processo de ativação fracionada. Ou seja, dentro do ciclo de um mês, é o ciclo nominal, o mês nominal. Dentro do ciclo de um mês, você pode fazer ativações fracionadas. Se não me engano, você pode fazer 4 ativações de 50 pontos, totalizando 200. Mas, por exemplo, se você fizer 2 ativações de 100 pontos e o ciclo se encerrar, você não fica ativo. Aqueles 100 pontos que você fez não valem de nada. Você consegue comprar os produtos, mas o sistema não registra que você se ativou, entendeu? Quando eu conheci você, sabia que eu me senti menos mal comigo Por mesma, quê? porque eu achei você tão inteligente. Eu falei, bom, se uma pessoa inteligente como o James caiu, então eu não preciso me sentir tão mal que eu caí também. Muitas pessoas assim, inclusive um dos meus patrocinados era um verdadeiro intelectual. Era um cara que Sério? já cursou biologia, já cursou enfermagem, dava aulas de física, química e matemática. E era um cara altamente intelectual, lia filósofos, mas os filósofos raiz mesmo, Sartre, Nietzsche, Kant. Era um cara de leitura mesmo, um cara de mente altamente científica. Mas a proposta da Rinodê era altamente sedutora. Você estava falando do seu amigo que era filósofo, super inteligente e ainda assim se deixou levar porque a proposta parecia uma proposta legítima. Isso, na verdade ele não é filósofo.
Ele é um estudante, ele Estudante, estuda, estudante, ele isso. gosta. Assim, o que hoje é claro para mim e para você, é claro porque a gente vivenciou e porque a gente conhece experiências de pessoas que vivenciaram também. Então, para a gente é algo claro. Mas a gente precisou vivenciar tudo isso para que se tornasse claro, não é verdade? Mas naquela época, não. É como você disse, não tinha nenhum vídeo falando da verdade, nenhum vídeo falando de reclamações e tal. Então, a gente não poderia ver essas coisas, O que entendeu? mais me convenceu foi a questão do produto. Porque eu já sabia dos Ponzi Scheme, eu sabia que existem pirâmides, né? Mas quando eu vi que realmente era uma empresa que tinha um produto a ser comercializado, isso meio que me convenceu. Mas mesmo eu sabendo os números, que 99% das pessoas não ganham nada e a maioria perde, mas eu tinha na minha cabeça que eu podia ser o 1%. E eu achava que, por ter o produto, os 99%, na verdade, não perderiam nada, eles ficariam com o produto. Então, eu não estaria fazendo mal nenhum para ninguém. O que depois eu descobri que realmente você faz mal, porque as pessoas não precisam dos produtos. Na verdade, é uma venda de sonho, né? Uma ilusão. Sim. Agora eu vou te contar uma coisa, Raquel. Verdadeiramente, sendo bastante honesto com você, uma das coisas que os líderes diziam é que uma das diferenças entre a pirâmide financeira e o multinível legítimo era que aquela pessoa que entrasse depois, ela poderia ganhar mais do que a pessoa que entrou antes. E verdadeiramente na Renaudet isso acontecia. Era comum uma pessoa que entrou depois ganhar mais do que a pessoa que entrou antes. Isso realmente acontecia. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa que tinha um crescimento rápido não era porque ela seguia o protocolo direitinho lá do manual de negócios, não. Era porque muitas vezes ela já tinha uma boa rede de relacionamentos, ela já tinha dinheiro em caixa para injetar no sistema, ela já tinha também uma equipe que já vinha acompanhando essa pessoa de outros multiníveis. Então, Seguidores. quando ela entrou na Renaudet, isso, seguidores. Quando ela entrou na Renaudet, ela arrastou essa galera toda e aí cresceu rápido. Muito embora eu não duvido que existam casos legítimos de pessoas que começaram assim do nada e realmente cresceram de maneira legítima. Eu não duvido. Pode ser que existam esses casos, mas eu não conheci nenhum. Mas eu realmente não duvido que existam esses casos legítimos. E são poucos. Eu São duvido. exceções. Você duvida? Eu duvido. É, eu, é. Agora sim, o problema é que os caras, os grandes, os top líderes, eles pegam a exceção e tomam como regra. O cara que bateu o Imperial Diamante em, sei lá, um ano e o cara que bateu o Diamante em 2 meses, eles pegam essas exceções e colocam como regra. Uma regra. Esse é o grande problema. Esse é um dos grandes Igual eu problemas. te falei, aqui nos Estados Unidos não pode mais fazer isso. Desde 2016, com o processo da Herbalife, que as empresas, os consultores, os líderes não podem mais exagerar nos ganhos. E se eles falarem qualquer coisa, mudou minha vida, transformei minha vida, ou mostrar o carro, alguma coisa assim, tem que ter o que a gente chama de disclaimer, que eu não sei como que fala em português, mas é uma notinha falando resultados não são típicos, são atípicos. 99% das pessoas não tem esse resultado. Então, aqui agora é obrigatório fazer isso. Tanto que eu vejo, às vezes, as pessoas postando no Facebook, eles colocam. Se não colocar, a gente pode tirar o print, mandar para o Federal Trade Commission daqui e a empresa ganha multa. Então, pelo menos isso agora já pararam um pouco com o exagero de ficar mostrando o carro, mostrar, transformei minha vida, ganhei 100 mil, 200 mil, agora não pode mais. Isso era muito comum na Rinode, tanto que a própria Cristiane Rodrigues, que é, se não me engano, ela é diretora de marketing, ou é diretora administrativa, não sei como é que é, ela já lançou várias notas proibindo esse tipo de coisa, a ostentação. Só que muitos líderes ainda fazem isso. É muito comum o cara chega lá, bota o carro, bota a casa e diz, eu estou aqui por causa da Renaudet e tal. E vou lhe dizer mais, era muito comum no meu tempo a pessoa que já tinha dinheiro chegava lá, comprava um carro com o próprio dinheiro e dizia que foi a Renaudet que deu. Então, nos promocionais, sério, nos cruzeiros promocionais, a pessoa não tinha se qualificado a diamante, chegava lá, comprava a cabine no cruzeiro, ia para o cruzeiro porque comprou a cabine sem se qualificar, tirava foto e dizia que foi porque a empresa deu, porque Legal. trabalhou. Sim, e ainda ouvi dizer de casos assim, que esse foi um dos mais bizarros, né? Um determinado sujeito
ele pegou a moto emprestada do cunhado, que era uma Hornet, pegou essa Hornet, foi fazer a apresentação de negócios, uma apresentação caseira, disse que a moto foi comprada com dinheiro que a Renaudê deu, com dinheiro que ganhou com a Renaudê, depois chegou lá e devolveu a Hornet, né? E as pessoas a quem a apresentação foi feita sabiam que a Hornet não era dele. E deixaram ele fazer do mesmo jeito. Eu não lembro se eles souberam depois ou se já sabiam de antemão, mas de qualquer maneira chegou ao conhecimento dos prospectos. Vou perguntar uma coisa, você acha que as pessoas fazendo isso, né, fazendo esse tipo de coisa, mentindo, você acha que isso é culpa da empresa, dos donos da empresa ou culpa dos líderes, do pessoal lá do topo da pirâmide? Eu acho que é culpa dos líderes. Dos líderes. Porque, assim, a família Rodrigues eu não conheço, parecem ser pessoas de bem, muito embora a Cristiane Rodrigues tenha umas posturas questionáveis. Pois bem, então eu acho que a culpa é dos líderes, sabe? Muitos imperiais diamante, muitos triplos diamante, são pessoas que já têm um caráter questionável. E então eles acabam tomando conta do sistema e acabam colocando as regras deles, né? Regras essas que visam beneficiar a eles mesmos. Também, às vezes, eu penso que o Sandro Rodrigues não tem muito pulso, sabe? Eu acho que ele... Quem é Sandro Rodrigues? Ele é um cara... É o presidente da Renaudê, é o filho mais velho do casal, que é o Dona Adelaide Rodrigues e o Francisco Rodrigues. Aí o filho mais velho, que é o presidente, é o Sandro Rodrigues. Então, eu acho que ele é, sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que ele é influenciado muito pelo que os imperiais diamantes falam, e ele toma algumas atitudes, ele endossa algumas atitudes que não beneficiam a base, não beneficiam os consultores. Mas, para responder a tua pergunta, eu acredito que a culpa, grandemente, é dos líderes. Os imperiais diamantes, os imperiais two stars, e assim por diante. Aqui eu acredito que seja dos dois, dos líderes e dos donos. Que aqui, tipo, os herdeiros da Mary Kay, eles sabem o que acontece, sabe? As práticas predatórias. Aqui a Mary Kay destrói muitas vidas, mas destrói vidas mesmo, assim, não tem negócio de empoderamento. A maioria das pessoas aqui, mulheres que passaram pela Mary Kay, odeiam a Mary Kay. E eu acho que a família sabe. Não sei, a pessoa Mary Kay, quando ela estava viva, eu acho que pode ser que ela não, sabe, não era assim. Mas os herdeiros sabem o que acontece. E eles meio que, sabe, fingem que não tá vendo, eu acho. Porque bem ou mal, eu acho que você tem razão. É o que dá dinheiro, né? O recrutamento é o que dá dinheiro. Então, se parar de mentir, se todo mundo seguir o protocolo certinho, ninguém vai entrar para a empresa. Você tem razão, mesmo porque eles chega até eles, né? Chega até os donos, essas coisas. Chega. Então, para muitas coisas é possível que eles façam vista grossa. Vista realmente. grossa, é isso que eu estava tentando lembrar, vista grossa. Mas com certeza, os líderes realmente são... Aqui é a mesma coisa, o mesmo processo de... Que eu sempre falo, eles usam a tática da humilhação, né? Se a pessoa não conseguiu, é culpa da pessoa que foi preguiçosa, que não trabalhou o suficiente, não se empenhou o suficiente. Aí culpa a pessoa e a pessoa perde o dinheiro e ninguém tá nem aí porque a culpa é da pessoa. Não muda nada, é o mesmo formato aqui também. E você, assim, o que mais que você lembra, assim, que você acha que era assim... válido de comentar da época dos 4 anos? Tem alguma coisa assim bem específica? Em relação a quê? Em relação à postura dos líderes? Em relação a quê? Em relação à sua experiência na empresa, com a questão da manipulação. Tinha a questão dos eventos, que eu acho que eram eventos absolutamente vergonhosos. A questão dos treinamentos, que eu já te expliquei, que na verdade não eram treinamentos, eram cultos, era uma macacada aquilo ali, não era um evento. A postura dos líderes, o clima pesado na franquia, né? Você não era acolhido quando você chegava na franquia, né? Você era tratado assim como um lixo. Se você não fosse diamante, se você não tivesse uma boa graduação, você não era bem atendido mesmo. Entendeu? Inclusive, na minha época, muitos produtos de alta demanda faltavam. Era muito comum você chegar na franquia, você na condição de consultor, dizer, eu quero o produto tal. O produto tal está em falta, não tem mais, acabou. E aí, quando você olhava, passava lá o diamante com 300 caixas do produto que estava em falta. Então, você perguntava, mas não estava em falta? É porque ele já tinha feito o pedido antes. Ou seja, para o consultor estava em falta, mas para o diamante tinha. Entendeu? O que mais? Essas mentiras,
Muitos líderes mentiam descaradamente. Assim, uma coisa interessante era que eles estimulavam muito os consultores a comparecerem nos grand shows e levarem convidados para os grand shows. O que era um grand show? Grand show era um evento no qual, às vezes, eles convidavam uma celebridade, ator da Globo, ou alguma pessoa grande no negócio, ou até o próprio dono da empresa, o próprio Sandro Rodrigues, a própria Adelaide Rodrigues. Eles iam para esses eventos e falavam algumas coisas, né? Davam palestras e tal, convidavam algum outro palestrante lá qualquer, às vezes algum mágico. O ingresso, em geral, custava R$ 50. O consultor pagava R$ 50 para poder se fazer presente nesse evento, só que os líderes falavam, rapaz, traga o máximo de gente que você puder, traga 10 pessoas, traga 20 pessoas, traga o máximo de pessoas que você puder, porque quando essa pessoa vê o que vai acontecer nesse evento, ela vai entrar e você vai bater diamante. Então você tem que ir, você tem que ir. E aí estimulavam a gente a comprar ingressos. Teve uma ocasião mesmo que eu peguei 10 ingressos. Cada ingresso custava R$ 50. 10 vezes 50 dá 500. Não é isso? Eu gastei R$ 500 só com ingressos para convidar meus prospectos para ir para esse evento. Um dos meus consultores, que gosta de filosofia, né? Ele comprou 20 ingressos. Ele gastou R$ 1.000. Ele gastou R$ 1.000 nesse evento. Convidou 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, acho que compareceram 18. Dessas 18, quantas você acha que entraram para o negócio? Nem noção. Nenhuma. Nenhuma. Não entrou nenhuma. Nenhuma. E das pessoas que eu convidei, das 10 que eu convidei, só entrou uma, entendeu? Então, o que é que eles diziam? Você precisa convidar a pessoa, porque a pessoa vai... Quem for, vai entrar. Quem for, vai entrar. Esse dinheiro que você está gastando aí com os ingressos, você vai recuperar quando você bater diamante. Só que não, né? Só que não. O que eles queriam era embolsar o dinheiro. Eles diziam que não tinham lucro, que esse dinheiro que era obtido pela venda dos ingressos era para justamente pagar o aluguel do espaço. Mas eu não sei. Na época eu acreditava, mas hoje eu já não sei mais. Eu já não sei mais se isso era verdade. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu li na documentação da ABVED, como que fala? ABEVD. ABEVD, que eles falam assim, alegações de ganhos e números de vendas devem ser verdadeiros, exatos e apresentados de maneira que não sejam falsos ou enganosos, ou ainda que induzam ao erro, sempre baseados em documentos, dados verdadeiros e compatíveis com o mercado. Você acha assim, que, de uma maneira geral, os consultores da Rinode cumprem isso? Muitas vezes acontecia da pessoa tirar o print do escritório virtual, do bônus, e jogar no WhatsApp, sabe? Que eu achava isso uma coisa porca. Teve um diamante lá que tirou um print de R$ 17.000 que ele tinha ganhado no mês. Ele jogou no grupo de WhatsApp para dizer que estava ganhando, né? Agora, verdadeiramente, eu não tenho lembrança de Acho que agora não ver pode mais, né? Que eu li no negócio lá da Rinode que não pode fazer isso, não pode fazer print Não mais. pode, não. Eu não tenho lembrança de ter testemunhado nenhum consultor da Rinode fazer isso no Facebook, ou no Instagram, ou em redes sociais assim, mais abertas, né? Porque o WhatsApp é restrito a um grupo, o Instagram e o Facebook são abertos. Não tenho lembrança de ver ninguém fazer isso. Agora, a ostentação, quanto a carros, quanto a viagens, quanto a casas que compravam, que obtinham, sempre teve, sabe? A ostentação quanto as coisas que eles ganhavam, supostamente pela Rinode, isso aí sempre teve. Agora, negócio de mostrar print de bônus, isso aí eu não tenho lembrança de ter visto, não. Mas você não já no Facebook, no WhatsApp, sim. respondeu que eles... A questão da humilhação acontecia, né? De você, não deu certo para você, ou não tá dando certo porque você não trabalha direito. Isso você já falou que acontecia? Sim, sim. Você perdeu amigos por causa da Rinode? Assim, eu não vou dizer que eu perdi amigos por causa da Rinode, porque se alguém é teu amigo, ele não vai deixar ser amigo teu por causa de um multinível, certo? Mas eu posso dizer a você que eu estraguei algumas relações. Algumas relações que eu tinha com algumas pessoas eu estraguei. Algumas pessoas passaram a me evitar por causa da Rinode. Algumas pessoas passaram a me olhar com desdém por causa da Rinode. Já, olha, Raquel, chegou a um ponto de eu ligar para a pessoa
e falar, fulano, e aí, velho, como é que você tá? Vamos sair? E a pessoa dizer, se for para falar de Rinodê, nem continue. Chegava o ponto de eu ligar para a pessoa, eu falar assim, aí, velho, como é que você tá? Tudo bem? O cara falava, nem me fale de Rinodê. Então, isso é algo que já prejudica a pessoa. Quando chega nesse ponto, é porque realmente a coisa tá errada, Mas você acha que é né? por causa de E você algumas ou por pessoas me causa da bloquearam no empresa WhatsApp. mesmo? Você Eu fui falava muito da responsável. Renaudet? Falava, mas meu apelido chegou a ser Rinodê. Chegou um tempo que meu apelido era Rinodê. Na época eu até gostava, porque eu gosto de me engajar naquilo que eu faço. Eu gosto de ser alguém realmente engajado. E nesse ponto eu acho que você também é assim. Sim, Então, perfeccionista. Você vai com tudo, né? Vai de cabeça no negócio. isso, isso. Eu sou tenaz, assim, quando eu realmente acredito em algo. Isso me prejudicou muito. Hoje eu não quero nada mais que ninguém associe meu nome a RNB. Eu tenho vergonha. Eu não consigo nem sequer olhar para as fotos. As fotos que eu tinha, eu guardo ainda, não deletei, mas eu não consigo nem olhar para as fotos. Eu fiz alguns vídeos também, de alguns eventos que eu fui, dizendo assim, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, vem para cá e tal, mas hoje eu tenho vergonha desses vídeos. E realmente assim, a culpa não foi da empresa, porque afinal de contas, tudo que eu fiz, eu decidi fazer, foi escolha minha. Mas a influência dos líderes foi grande. Eu fui responsável, tudo de bom, tudo de ruim que aconteceu comigo, mas eu fui responsável por tabela. A empresa também tem sua parcela de responsabilidade, porque fez uma má doutrinação em mim e em várias outras pessoas bem intencionadas, que realmente queriam até mesmo ajudar as pessoas a mudarem de vida, porque esse aí é um dos valores da empresa, é um dos slogans da empresa, ajudar as pessoas a melhorarem de vida. É verdade. O que você acha que teria que acontecer, assim, no Brasil, a questão do multinível ser menos predatória? O que é que eu acho que deveria acontecer? Rapaz, tua pergunta é um pouco difícil, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que as empresas deveriam ser honestas. Elas deveriam vender os produtos a preços competitivos, a preços de mercado. Não deveriam superfaturar os produtos como elas fazem. Deveriam verdadeiramente investir em treinamentos. Se for para falar de gestão financeira, deve convidar um investidor, um economista, sei lá, um contabilista. Eles devem ser mais honestos nas suas propostas, devem evitar esse sectarismo, né, de você ter a empresa de multinível como se fosse uma seita, de endeusar os grandes líderes, né, ficar tratando esses caras como semideuses e fazer um plano de marketing justo. Eu acho que isso ajudaria bastante. Agora, sim, em termos do poder público, o que é que o poder público poderia fazer? Verdadeiramente, eu não sei te dizer, não, sabe? Talvez fazer como faz nos Estados Unidos, né? Restringir certas práticas, regulamentar o que deve ser dito, o que deve ser divulgado, como deve ser divulgado. Talvez se isso acontecesse no Brasil, o multinível viesse a ser menos predatório. Ainda assim, aqui, com tudo isso, com toda a, né, o FTC batendo em cima das empresas, ainda é também predatório bastante. Tem muita coisa que o pessoal Imagine. ainda é terrível. Eu sou totalmente a favor da eliminação do multinível. Eu acho que não deveria existir multinível. Teria que ser mononível. Se você quiser fazer venda direta, faça mononível. Se tiver recrutamento, para mim já é pirâmide, automaticamente. Eu cheguei a essa conclusão e eu estudei bastante essas pessoas que estudam mesmo multinível não tem como não ser pirâmide. É o que é, né? Multinível, são vários níveis. Eu perguntei pro meu marido, eu falei para ele, quando eu entrei para Mary Kay, por que você não me falou que era pirâmide? Ele falou, eu falei, você não ouviu. Diz ele que eu nem lembro que ele me falou que era. Eu fiquei tão fascinada, né, com a empresa, tão doutrinada, eu nem lembro que ele me falou. Mas eu acho que o multinível ele não deveria existir de jeito nenhum. Não sei se eu sei que nunca vai acontecer, porque o pessoal lá do topo que ganha muito tem poder, né? Mas eu gostaria que não existisse mais. Mas assim, para terminar, o que você tem assim de conselho para uma pessoa que está pensando em entrar num negócio desse? Investir, montar equipe e acreditar nesse sonho. O conselho que eu dou é que não entre nisso. Se você quiser entrar, você entre na condição de consumidor, porque você pode, de repente, gostar dos produtos e você pegar os produtos com desconto, ok?
Verdadeiramente, esse desconto pouca diferença faz no mercado, porque, por exemplo, na Rinodê, eu sempre gosto de falar da água de coco. A água de coco na Rinodê, você vai pagar o que? R$ 9,90 por 260 ml de uma água de coco enlatada que eles dizem ser 100% natural. Então não tem uma vantagem nisso, ainda que você pague a metade. Aí eu falei da pasta de amendoim, que o preço é absurdo. Ainda na condição de consultor, o preço da pasta de amendoim para o consultor é o dobro do preço de mercado. Mas existem produtos bons que você pode gostar. Quando eu falo você, não é Raquel, é você que está escutando aqui Sim. esse áudio, que está vendo o vídeo. Mas, assim, se for para você fazer equipe, se for para você vender, não entre, porque você pode prejudicar a sua imagem, você vai sofrer uma doutrinação pesada lá dentro. No princípio, vão dizer a você que é tempo parcial, que é consumo inteligente, mas na verdade não é nada disso. Você vai, sem querer, sem perceber, você vai sendo engolido pelo sistema. Quando você pensar que não, você já está até a raiz do cabelo. Mas quando você pensar que não, você vai ficar até a raiz do cabelo envolvida no sistema. Você vai perder muito tempo. O conselho que eu dou para a pessoa que é jovem é que a pessoa estude, faça algum concurso público, faça a sua faculdade, estude, porque verdadeiramente isso é algo que ninguém vai tirar de você. O conhecimento que você tem, a sua formação técnica, dá para ganhar muito dinheiro com curso técnico, sim. Você faz um curso aí, sei lá, na área de engenharia, na área de medicina, na área de enfermagem, dá para você se consolidar no mercado. E a tua reputação como profissional, ninguém tira de você. Agora, imagina que você diz assim, o que é que você é? Eu sou o duplo diamante da Rinodê. Sim, ótimo, mas e daí? Em que é que você acrescenta à sociedade? No que é que a sociedade fica melhor se você é duplo diamante da Rinodê? E outra coisa, como aconteceu na Mary Kay na Austrália, como você falou no vídeo passado, se a Rinodê por um acaso quebrar ou deixar de existir, você vai ser o quê? O que é que você vai ser? Então, o conselho que eu dou é não entre em multinível para ser promotor ou vendedor. Se você tiver de entrar, se você gostar dos produtos, entre só para consumir. Agora, para você ser um promotor da empresa, não vale a pena, você vai perder tempo. E não, esse percentual de pessoas que ganha uma grana substancial é uma minoria, não é a regra, é a exceção. E ainda assim chega um ponto em que ela mesma se questiona, o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo é bom mesmo para as pessoas? Em que é que eu contribuí para melhorar realmente a vida das pessoas? Então, verdadeiramente, não vale a pena entrar no multinível para ser promotor ou vendedor, não. Eu não aconselho. Tem uma pessoa que fala aqui que trabalhar em multinível é a mesma coisa que reformar a casa alugada. Você fazer reforma numa casa que não é sua. Sim. Não deixa... sim. Um jargão que é muito utilizado no multinível e que vale a pena desconstruir aqui é o jargão de que você está investido no seu negócio. Você já falou sobre isso, mas eu vou falar novamente. A Rinodê não é sua. A Rinodê não é do consultor. A Rinodê pertence à dona Adelaide Rodrigues. Ela é a dona. Não é um negócio seu. Porque se a Rinodê fosse meu negócio, jamais eu colocaria no mercado água de coco enlatada custando R$ 9,90, sabe? Se o negócio fosse meu, eu não deixaria os meus funcionários fazerem o que os consultores fazem. Se o negócio fosse meu, eu poderia vender os produtos ao preço que eu bem entendesse, ok? Então, realmente não é o meu negócio. Nunca foi meu negócio. Você é apenas um promotor. Você é apenas um consultor. O nome já diz, consultor independente. Então, quando você se desvincular da empresa, você não vai ter garantia nenhuma. Você não vai ter nada mais. Você não vai levar nem a equipe que você formou. Se a empresa, por um acaso, achar por bem que você não deve mais fazer parte do sistema, porque você foi fotografado numa reunião de uma outra empresa, ou porque você se desentendeu com alguém, você sai da empresa e não leva nem a equipe que você deixou. Fica tudo lá para a tua linha ascendente. Então, não é o seu negócio. Isso deve ser desconstruído. Isso é uma falácia. Não é seu negócio. O negócio é do dono da empresa. Não é seu. Não é nem dos líderes, né? Que os líderes também podem ser expulsos a qualquer momento. Sim, a qualquer momento. Como, inclusive, se você colocar aí no YouTube Rinodê, desligamento, existem vários líderes que dizem que foram expulsos da empresa simplesmente porque houve algum desentendimento ou porque tomaram uma postura que não é necessariamente uma postura imoral, mas é uma postura que vai contra as diretrizes da empresa. E aí simplesmente foram expulsos da empresa, perderam tudo e é isso aí. Eu já vi alguns também. Eu vi um até que, se eu não me engano, ele era bem alto.
assim, no nível lá. Se eu não me engano, era triplo, alguma coisa assim. E ele deu uma entrevista falando que fizeram meio que foi um complô, assim, contra ele. Isso, Não sei se foi isso, as pessoas da exatamente. empresa, mas foi feito um complô, assim, fizeram fofoca. E ele acabou tendo que sair. Sim, e é muita hipocrisia, sabe por quê? Porque quando eu entrei na Rinode, uma das coisas que se repetia muito era o seguinte: seja bem-vindo à sua última empresa de marketing multinível. Diziam que essa empresa ia ser a última empresa de marketing multinível que a pessoa ia fazer parte. E um dos grandes líderes da Rinode, em determinado momento, ele simplesmente se desvinculou da Rinode e foi fazer Bitcoin, foi trabalhar com Bitcoin, sendo que ele já havia condenado o Bitcoin estando na Rinode. Ele saiu da Rinode, foi fazer Bitcoin, depois largou o Bitcoin e entrou para outra empresa de cosméticos, entendeu? Que eu não vou dizer o nome. Mas você vê a hipocrisia que rola com essa galera. Eu já fiquei sabendo também que esse mesmo líder aí, quando estava na Rinode, ele cancelou uns 2 ou 3 cadastros de consultores que estavam fazendo Rinode e promovendo o Bitcoin. Então é muita hipocrisia que rola nisso aí. Acredita nisso? É muita hipocrisia. Você não é uma família, você não está entrando em nenhuma família, não é um negócio que é para sempre, sabe? Não é uma coisa não é um legado que você vai deixar para sua família, para os seus descendentes. Você vai apenas promover uma empresa, vai promover produtos, vai ganhar enquanto você estiver lá dentro, mas depois que você sair, você é esquecido. Você vai cair no esquecimento e o seu nome não vai significar mais nada para quem ficou. A Ainda falam realidade é mal, essa. né? Falam mal da pessoa. Que eu vejo no YouTube, as pessoas Sim. que saem, aí os próprios consultores da Rinode começam a xingar. Não, você que foi preguiçoso, a empresa é maravilhosa, você que não prestou. Assim, são bem agressivos mesmo. Isso. Porque existe um certo endeusamento, né? É. Os consultores, eles endeusam os donos da empresa, endeusam os grandes líderes, sabe? E tudo que é dito, eles dizem amém, entendeu? Nem sequer questionam. Os bordões, eles repetem assim, como se fossem zumbis. Há quem compare os eventos da Rinode com Apocalipse zumbi, né? É uma coisa assim que realmente é vergonhoso o comportamento dos consultores. Ficam gritando é Rinode, é Rinode, como se fosse um mantra, né? Como se estivesse cultuando algum tipo de Deus. Isso é uma coisa que, para uma pessoa que tem a racionalidade desenvolvida, é uma coisa que é Isso. vergonhosa. Uma pessoa realmente séria não vai querer fazer parte disso. Difícil mesmo. Essa foi a razão também. Eu saí da Mary Kay quando eu fui na conferência nacional aqui. Era isso também. Era pulando, corria, elas Isso, gritavam e isso, mas parecia assim, eu isso. parecia que eu tava no show da Xuxa, assim, era uma loucura. É, Eu me sentia muito mal, isso, exato, sentia exato. péssimo. E que é o modus operandi de muitos eventos motivacionais, né? Muitos Sim, eventos motivacionais corporativos são assim. são. E isso é uma coisa que é vergonhoso. Eu tenho muita vergonha disso, muita vergonha mesmo. Existem certas palestras motivacionais boas, né? Que, assim, existem certos nomes dentro da área da motivação que realmente são caras que dizem coisas legais. Mas, dentro do multinível, infelizmente, é só bagaceiro. Eu comecei a estudar um pouco os bilionários, né? Warren Buffett, Bill Ackman, e estudando assim, o que eles falam, é tudo que eles. Tentando entrar um pouco na cabeça deles. A maioria deles, até o Warren Buffett mesmo, que é o terceiro homem mais rico do mundo, perguntaram para ele, né? Por que você acha que você é tão rico? E ele falou: não, eu sou simplesmente bom em ganhar dinheiro, mas eu não sei cantar. Eu não sei fazer um monte de outras coisas. Ele falou, eu só sei fazer isso. Ele falou, cada pessoa tem o seu valor. Assim, ele tentou explicar que é um talento dele, que é uma coisa muito especial. Nem todo mundo tem. E ele falava, eu não sei cantar, não sei fazer outras coisas, eu não sei usar o computador. Então, assim, bem humilde, assim. A maioria deles, esses que eu estou estudando, que é o Bill Gates, o Warren Buffett, o Bill Ackman, são muito humildes. E o que eu vejo no multinível não é nada de humildade, é sempre assim, não, você é um loser, você é um perdedor. Eles não existe essa humildade sabe, de reconhecer o valor do outro, é sempre assim, humilhando, humilhando, humilhando. Foi isso que me fez assim ver o tanto que é predatório mesmo, porque as pessoas que realmente têm muito dinheiro, eles não fazem isso. Exato. Na verdade, isso é até necessário para o sistema, porque verdadeiramente o multinível é uma seita. Eu já fiz parte de uma seita, já fiz parte do movimento gnóstico cristão universal do Brasil na Nova Ordem, que não era nada assim.
macabro, nem nada assim, não. Mas o modus operandi é muito semelhante. Aquele lance de colocar um cabresto no consultor, sabe? Eles falam muito coisas do tipo, aqui dentro é o paraíso, lá fora é o inferno. Se você sair daqui, você não vai conseguir nada melhor, sabe? Evite contato com outras coisas, evite contato com outras linhas de pensamento. Era uma coisa bem limitante mesmo, era um paradigma muito restrito. Então, o multinível ele tem muito em comum com as seitas, muito em comum mesmo. E esse lance da humilhação, de fazer a pessoa se sentir culpada pelo que ela não tem culpa, é algo que é muito comum em seitas e no multinível. Porque basicamente muitas seitas fazem a pessoa sentir medo e culpa, né? Medo do inferno, medo do desconhecido, medo do que virá após a morte e culpa por ser quem se é. Você precisa já ser quem você é para você ter algum valor. No multinível é a mesma coisa. No multinível é a mesma coisa. Trabalham com o medo e a culpa. Medo do futuro. Se você não trabalhar aqui na nossa empresa, o futuro vai ser sombrio para você, o mercado está difícil, o emprego está difícil. E a culpa, né? A culpa por você não estar se desenvolvendo da maneira como eles acham que você deve se desenvolver. É a mesmo procedimento de uma seita. Bom, mas fora tudo isso, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, para complementar e finalizar? Sim. Eu gostaria de dizer que tudo na vida tem os dois lados. E o mundo não é preto nem branco, né? Sim. O mundo é cinza. Então, eu aprendi algumas coisas boas, sim, no multinível. Eu tive contato com alguns livros que eu não conhecia, como O Segredo da Mente Milionária, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li Eu também. aprendi algumas coisas. Você leu também? O Segredo Eu das aprendi Mentes algumas Milionárias. coisas. Eu fui na Isso. conferência dele, do Harvey, em Uhum. Atlanta. E isso. A questão do senso de urgência, a questão de você sempre lutar pelo aquilo que você quer, de você deixar de lado certas futilidades para focar naquilo que é mais importante. Existem muitas coisas boas que eu aprendi, até mesmo essa vergonha que a gente passa, essa questão de você ser rejeitado, de você receber vários e vários nãos, são coisas que te fortalecem, Fortalece. sabe? Porque realmente você não cresce na vida sem ouvir não. Você tem que aprender a lidar com a rejeição. Mas você que está escutando isso não precisa passar por isso, porque eu já passei. A Raquel já passou por isso. E a gente está dizendo que não é legal. Então você não precisa passar por isso no multinível, porque você vai perder tempo. As coisas boas que eu aprendi no multinível, eu carrego até hoje e levo para minha vida. Mas, assim, o lado negativo, os aspectos negativos do multinível, na minha opinião, se sobrepõem aos positivos. Então, é por isso que eu acho que não vale a pena a pessoa ingressar no multinível. Vai perder dinheiro, vai perder tempo, sim. Vai prejudicar a própria reputação, sim. Então, é melhor gastar toda essa energia em algo que vai garantir o seu futuro, que vai ser realmente rentável para você e vai ser seu, uma coisa que vai ser sua de verdade. E no multinível, nada é seu. Nem a sua equipe, nem os produtos, nem a empresa, nem o nome da empresa, nada no multinível é seu. Tá bom, James. Muito obrigada mesmo pela entrevista. Eu sei que muita gente vai assistir, vai ajudar muita gente a tomar a decisão de entrar ou não em algum multinível no Brasil. Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu te falei, né? Eu não conhecia nada de multinível no Brasil, só os daqui. Então foi muito bom ter assim uma visão bem de dentro mesmo de um multinível do Brasil. Então muito obrigada mesmo e obrigada pelo apoio que você tem dado aí pra gente. Foi um prazer. Um abraço. Tchau.